que vocês acharam aí da Semana Jurídica? Gostaram? Excelente, muito boa. Muito boa, né? Muito boa mesmo. Bem proveitosa. Nós aqui sempre fizemos, né, Semana Jurídica, não nesse molde aí, mas a gente sempre procurou fazer, sempre trouxe bastante representante legal. Os últimos anos é que deu uma diminuída, mas a gente já trouxe bastante gente boa aqui. Mas essa foi bem legal, foi bem proveitosa mesmo. Eu não sou muito fã de direito do trabalho, né? Não me interesso muito pelo tema da área. Mas a professora deu um show de direito do trabalho. Muito boa. Foram todas muito boas mesmo, professor. Até eu que não gosto do direito do trabalho, fiquei impressionado com a palestra dela. Nossa, excelente. Excelente, nossa. Muito bom. Todas as palestras. Aí está disponível lá, né? Quem não viu, quem perdeu, pode procurar lá pelo link. Eu estou tentando disponibilizar aos poucos lá Eu vou ver se eu coloco todos os links. Acho que eu só coloquei do dia, mas depois eu vou ver se eu coloco todos, que aí fica disponível na própria plataforma, todas as palestras. Quem perdeu, né, pode assistir depois. Mas foram muito boas, realmente. E aí, vamos lá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre recuperação judicial. Andei, né, dando uma estudada nesses dias, tem muita coisa nova na lei, mas muita coisa processual, né? Muita coisa que a gente só vai ver dentro do processo. Oi? Que ele pedisse essa hora extra como dobra de jornada e a empresa, na sua contestação, alega o seguinte: não, de fato, ele fez a dobra. Reconheço o trabalho realizado como jornada extraordinária. O Rodrigo está dando aula junto? O Plaza está em aula. Para perguntar. Tem alguém transmitindo a aula do Rodrigo aí. Aula mista hoje. Ou até mesmo Alisson. Compensar essa jornada suplementar. Ou seja, ele Tem alguém assistindo aí uma aula do professor Rodrigo Plaza. Então tá, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre recuperação judicial. Na realidade, a lei, ela traz a recuperação judicial antes da falência. Mas tem muito instituto, né, que a gente precisa conhecer da falência, que quando a gente for falar agora de recuperação judicial, né, a gente vai entender melhor. Porque senão toda vez que eu falo de recuperação judicial, eu tenho que parar, explicar um pouquinho lá sobre a falência e voltar na recuperação. Então, eu sempre usei essa metodologia de falar primeiro da falência e depois falar da recuperação judicial. E se assim continuarmos até o 10º período, lá no 10º período a gente fala sobre a recuperação extrajudicial, tá? A recuperação extrajudicial ficou fora do programa, mas a gente fala sobre isso lá no 10º período, na disciplina de Direito Empresarial Contemporâneo que tem lá, tá? Então, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre a recuperação judicial, né? A recuperação judicial, ela começa lá no artigo 47, né, que traz o objetivo da recuperação judicial. A gente não vai ler a lei toda não, mas eu deixei ela aberta aqui para a gente buscar... Cadê? Não quero a janela, eu quero a tela, compartilhar a tela. Isso. Vamos abrir aqui do jeito que estava. Assim, isso. Vou deixar ela aberta aqui para a gente pesquisar um pouquinho. Então, qual é o objetivo da recuperação judicial, né? A própria lei traz, né, define o objetivo da recuperação judicial, né? Que é viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Né? De cara aqui, a gente já observa que o que vai diferenciar, né, a falência da recuperação judicial é justamente, tá, a condição econômico-financeira da empresa. Tá? Para a falência, pouco importa a condição econômico-financeira, né, da empresa, já que a gente trata lá da insolvabilidade, né, da insolvência, e a lei tratou a insolvência como, né, uma insolvência jurídica e não uma insolvência econômico-financeira. Tá? Já dentro da recuperação judicial, a gente vai sim, né, o devedor vai ter que demonstrar, tá, essa sua crise econômico-financeira para merecer a recuperação judicial, né, para que o juiz analise, a gente vai ver daqui a pouco, toda a sua documentação, tá, que demonstre essa crise para ele conceder, tá, o processamento da recuperação judicial. A gente vai ver no decorrer das aulas que na realidade, quem concede a recuperação judicial, né, são os credores. Tá? O juiz ele só vai fazer com que o processo, né, permeie e o processo siga o rito normal, atenda os requisitos legais, mas quem decide ou não a recuperação judicial são os credores. Tá? Então, o objetivo é fazer com que aquele devedor supere a sua crise econômico-financeira. Tá? E aí, com isso, a gente pode ver na própria definição, ele atende ao princípio da preservação da empresa. A própria lei, né, a Lei 11.101, ela é pautada nesse princípio da preservação da empresa. Tá? Então, a lei, ela trouxe várias ferramentas para que um devedor, ou uma sociedade empresária, um empresário, ele consiga, né, preservar a sua empresa, consiga manter a fonte de empregos, a fonte de tributos, o estímulo à atividade econômica antes do processo falimentar. Tá? E até dentro do processo falimentar, a gente viu que é possível continuar, né? É possível manter essa atividade econômica através, né, do leilão de uma filial, do leilão do próprio estabelecimento empresarial. Então, a recuperação judicial ela é pautada nesse princípio da preservação da empresa e no princípio da vontade dos credores. Né? São os credores que vão analisar toda a documentação de um devedor com a entrada do pedido e, fazendo essa análise, né, estabelecer ou entender o que é melhor. Conceder essa recuperação judicial para fazer com que aqueles créditos, né, que poderiam concorrer num processo falimentar, né, e ser mais difícil de receber, tá? Ou conceder a recuperação judicial, aí, né, a gente vai falar sobre o plano depois, mas diminuindo os juros, tirando a multa, receber o principal parcelado em mais vezes, né? O que é mais vantajoso para o credor? Né? Tentar fazer esse socorro para aquele devedor e reaver o seu crédito, ou ter a possibilidade de receber esse crédito de uma forma mais contextual, de uma forma mais específica, ou tentar o concurso de credores lá da falência. Né? Essa análise quem vai fazer são os próprios credores, tá? Não é o juiz que determina, é a Assembleia de Credores. Tá? Então, a recuperação judicial ela tem esse objetivo. O objetivo é, tá, fazer com que aquele empresário supere aquela crise econômico-financeira, né,
fazendo com que ele pague todos os credores que vão fazer parte ali do plano de recuperação judicial, até ele conseguir se reestabelecer e voltar para a economia, voltar a obter crédito, voltar a ter a condição, né, de fomentar a economia, comprando matéria-prima e devolvendo para o mercado produto e fazer gerar economia. Então, a ideia da recuperação judicial é isso, o objetivo é esse. Claro que isso vai ser analisado, né, primeiramente, pelo juiz, né? O juiz, a gente vai ver aqui algumas situações que o ferramental de documentação que quem requer a recuperação judicial tem que apresentar, né? E analisando esses dados é que o juiz vai conceder ou não, tá, o processamento da recuperação judicial. Tá? Mas, por hora, vamos entender aqui que o objetivo é viabilizar essa superação da crise econômico-financeira. Tá? Então, para a recuperação judicial, vai ser analisado o fator econômico-financeiro, né? Diferentemente da falência, né, que a gente tem lá, não se leva em consideração, né, o fator econômico-financeiro da empresa, né? Vai se analisar o que está na lei. Quem pode requerer, né? Legitimidade ativa. Quem é que pode requerer a recuperação judicial? Então, artigo 48, tá lá. Poderá requerer a recuperação judicial o devedor, né? É a primeira pessoa que pode requerer, tá? Que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda os seguintes requisitos, cumulativamente. Quer dizer, o primeiro requisito já está no caput do artigo 48, tá? Que é o exercício regular da atividade por pelo menos 2 anos. Então, ele tem que, cumulativamente, tá, atender este requisito com o do inciso 1. Qual é o requisito do inciso 1? Não ser falido, ele não está passando por um processo falimentar, e se foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí recorrentes, né? Aquele processo falimentar que já está encerrado e que o juiz vai declarar extintas as obrigações daquele devedor, né? Então, ele tem que ir acumulando isso. Ter 2 anos de atividade exercida regularmente, não ser falido e, se foi, já está extinta as obrigações, quer dizer, de quando ele era empresário, não ter, há menos de 5 anos, já obtido a concessão de recuperação, quer dizer, já tenha passado por um processo de recuperação judicial, mas esse período não pode ser inferior a 5 anos, tá? Então, se ele conseguiu a recuperação judicial, né? Se foi concedida a ele e ele conseguiu, encerrou, e a gente vai ver o prazo é de 2 anos depois do início, para o juiz encerrar a recuperação judicial, encerrou, ele só pode pedir de novo outra recuperação judicial depois de 5 anos. Tá? Inciso 3. Não ter menos de 5 anos. Aí a lei foi mudada em 2014, porque o requisito para empresa de pequeno porte... Ah, não, desculpa, estou embolando uma coisa com a outra. Eu estou falando da legitimidade. A legitimidade está no parágrafo 1º. Então, depois a gente volta lá. Quem é que pode requerer? O empresário, né, o devedor, tá? O cônjuge sobrevivente, tá? Os herdeiros do devedor, o inventariante ou sócio remanescente. Então, aqui, quando a gente fala do empresário individual ou a sociedade empresária, tá? São eles que podem requerer. E a gente, vocês não vão lembrar, mas quando a gente fala em sociedade, lá nos deveres do administrador, não, nas decisões que são tomadas no colegiado de administradores, né, na reunião de sócios, uma das
uma das atitudes que os sócios podem tomar, tá? E precisa de um quórum é justamente decidir sobre o pedido de recuperação judicial, que até hoje eu não sei, porque lá no Código Civil ainda consta como concordata, né? A decisão pela concordata, que foi substituída pela recuperação judicial. A concordata é da lei anterior, tá? Então, esse sócio remanescente aqui não é o sócio, né, que dissentiu, que tem sócio o sócio que dissentiu, né, o sócio que perdeu na votação, tá? Aqui é o sócio remanescente. No caso de uma sociedade com 2 sócios, sobra um e esse sócio remanescente pode requerer a recuperação judicial, tá? Então, quem é que pode requerer? O cônjuge do empresário individual, não é cônjuge do sócio, tá? A gente tem que prestar atenção nisso. O herdeiro do empresário individual e não o herdeiro do sócio, tá? O inventariante do empresário individual e não do sócio, tá? Essa condição de cônjuge, herdeiro e inventariante, tá? É do empresário individual. O único diferente aqui é o sócio remanescente da sociedade de 2 pessoas, tá? Mas todas essas figuras estão se referindo ao empresário individual. Então, quem pode requerer? O próprio empresário, né, individual ou a sociedade empresária, o cônjuge sobrevivente, os herdeiros, inventariante ou sócio remanescente, tá? Aí sim, vamos voltar lá aos requisitos. Comecei a falar de uma coisa, me movi para outra. Então, requisitos para que o devedor requeira a recuperação judicial, tá? Exercer regularmente há mais de 2 anos, tá? A atividade empresarial, não ser falido e, se for, estar declarada extinta as suas obrigações por sentença transitada em julgados, não ter a menos de 5 anos. Aí, no caso de sociedade, né, empresária comum, como aquelas enquadradas na Lei Complementar 123, que são as micro e pequenas empresas, que de 2014 para cá teve essa alteração, que no caso das micro e pequenas empresas o prazo era maior, o prazo era de 8 anos, eles entenderam, né, igualar isso, tá? E não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio-controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Aí lá no final da lei a gente depois vê qual é a parte penal, a gente dá uma pesquisada depois, tá? Mas os atos os atos praticados pelos administradores, né, para burlar, para fugir do pagamento dos credores, todos eles vão estar incluídos nisso aí. Então, esses são os requisitos para você requerer, tá? Cumulativamente. Parágrafo 2º. No caso do exercício da atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação no caput deste artigo por meio da escrituração contábil fiscal ou por meio de obrigação legal de requisitos contábeis. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor, porque na lei anterior, né, o judiciário já entendia, tá, esta situação e já havia jurisprudência para isso. Com a mudança da lei, né, com a entrada em vigor da Lei 14.112, que mudou muita coisa dentro, o entendimento do judiciário foi colocado na lei, né, para não restar dúvida. Então, produtor rural, a gente sabe que o produtor rural não é obrigado, tá, a se inscrever na junta comercial, mas mesmo assim ele, né, pode requerer a recuperação judicial, por exemplo, pode falir, né, desde que ele comprove esta situação. Então, o judiciário entendia que a comprovação do produtor rural, né, a comprovação de estar exercendo aquela atividade há mais de 2 anos, não se daria apenas pela sua inscrição na junta comercial. Tá? Se inscrever na junta comercial há 1 mês ou há 2 dias, né,
estava ali começando a cumprir um regramento, que é o de estar regularmente exercendo a atividade, e não inscrito há 2 anos. A lei não diz que é inscrito. Exercer regularmente atividades há mais de 2 anos, tá? E não inscrito. Então, o que é o entendimento da jurisprudência 12? Ele tem como provar o exercício dessa atividade, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, tá? Então, para o produtor rural, pessoa jurídica, tá? A comprovação pode se fazer através, né, da escrituração contábil fiscal, através dos livros, né, fiscais. É por isso que a lei impõe aos empresários, e aqui no caso aos produtores rurais, empresário rural que eles chamam, manter, né, uma contabilidade em dia, organizada, escriturada, tá? Por quê? Ele vai depender disso para outras coisas. No caso aqui do produtor rural, o nome da escrituração mudou, o nome dessa documentação mudou. Era a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, virou Escrituração Contábil Fiscal. Então, através da escrituração contábil fiscal, o produtor rural, pessoa jurídica, pode provar que exerce aquela atividade há mais de 2 anos, tá? Ele acabou de se inscrever na junta comercial, né, para usufruir do benefício da falência, da recuperação judicial ou do arcabouço do direito empresarial. Então, ele quis se tornar empresário para ser regido pelas normas empresariais, mas tem pouco tempo. Mas ele tem como provar que ele exerce atividade rural há mais de 2 anos através da escrituração contábil fiscal. Então, o judiciário já aceitava essa comprovação, apesar dele não estar inscrito como empresário na junta comercial há 2 anos. Ele tem 6 meses, 2 anos, 2 dias. Então, não importa o prazo que ele se inscreveu. O que importa é o prazo que ele exerce aquela atividade regularmente, tem como comprovar isso, tá? E no caso do produtor rural pessoa física, tá? Ele vai comprovar isso através do livro caixa, né, que é outra documentação fiscal que existe para os produtores rurais, pessoas físicas, né, além da declaração de imposto de renda. Então, são formas que o produtor rural tem, são diferenciação que a lei criou para que o produtor rural, né, com menos capacidade de se inscrever, de criar uma documentação, faz, né, tem para provar a sua atividade, né? O empresário comum, o empresário individual, o MEI, o EPP, né, qualquer um tem que ter a sua escrituração contábil. Aqui, no caso, né, não precisa, né? O MEI tem até algumas facilidades. E só para abrir um adendo aqui, gente, assim, a gente já perguntei isso aqui e acho que já me responderam. Tem algum aluno aqui que criou o MEI, mas emite nota fiscal? Porque são 2 coisas completamente separadas, principalmente se for Rio de Janeiro, né? Eu tive que fazer aqui um processo para criar um MEI. Professor, Sim. tem nota carioca, professor, para emitir Sim, o MEI. Município do Rio de Janeiro é nota carioca, né? Quem está no município do Rio de Janeiro emite nota carioca para emitir nota fiscal. Mas você já fez o processo para emitir a nota fiscal? Pela nota carioca, sim, professor. Pela nota carioca. Eu não conhecia como é que você fazia para emitir a nota fiscal, né? Fui aos poucos me adaptando. Não é difícil, mas você não vê isso facilmente sendo explicado, né? Que você tem que fazer lá aquele procedimento para conseguir a inscrição municipal, né? Que é a tal da consulta prévia de localização, de localidade,
O meu até demorou alguns dias, porque não foi aprovado direto, eu tive que esperar uns 2 dias para eles aprovarem lá, mas foi tudo, né, tudo pela internet mesmo. Tem até um procedimento para quem abriu um MEI há menos de 6 meses, que eles liberam sem você precisar ter um certificado digital, mas depois de 6 meses você tem que adquirir o certificado digital para poder emitir nota, então não vale nem muito a pena o trabalho de você ter que ir lá no centro da cidade, lá no prédio da Prefeitura do Rio, pedir a liberação da senha para poder emitir a nota. Né? Adquire logo. Desculpa, professor, interromper. Aqui nós temos a nota fiscal paulista também. Sim. Aqui. Mas o procedimento aqui no Rio, bom, eu estou no município do Rio, acho que cada município tem o seu procedimento. Para você conseguir a inscrição municipal para emitir, para usar o sistema do Nota Carioca, não é difícil, mas não é conhecido. Muita gente desconhece. Não é divulgado mesmo. Isso aí, não é divulgado, não é de fácil acesso. Depois eu até ver se eu consigo montar alguma coisa para deixar isso mais fácil para os alunos. Não é difícil, mas ninguém conhece, né? Eu achava que era só você adquirir o certificado digital, entrar lá no sistema da Nota Carioca, que facilmente você faria o cadastro, que eu já tinha visto como é que faria, mas não, você precisa da licença do município, né? Uma licença digital que eles fazem lá, mas dá um trabalhinho, né? Não é todo mundo que conhece. Mas vamos voltar lá para o... Mas está tudo certo, já consegui, já emitimos a nota, foi mais tranquilo que eu imaginei. Então, o produtor rural ele tem, né, como cumprir, né, o primeiro requisito lá, aliás, o segundo requisito, porque o primeiro requisito que está exercendo atividade regularmente há mais de 2 anos, sem precisar estar inscrito na junta comercial há mais de 2 anos, tá? Aí daqui a gente vai partir lá para o... Calma. Para o artigo 49. Isso aqui, gente, isso aqui é procedimental, tá? Então, por enquanto, não adianta a gente ficar aqui batendo nesses artigos, tá? Depois eu vou mandar um texto para vocês explicativo, mas vamos ver o que é mais importante aqui dentro da parte de recuperação judicial, que é o que mais cai em prova. E aí, alguns detalhes a gente vê depois. Créditos sujeitos à recuperação judicial. Tá? Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, todos os créditos constituídos, né, por aquele devedor, né, créditos contabilizados, que na data do pedido estiverem todos escriturados ali, todos esses créditos farão parte, tá, do plano de recuperação judicial. Ah, mas tem crédito ainda não vencido. O que é o crédito não vencido? É aquele crédito de um contrato, né, que foi estabelecido entre credor e devedor, mas com prestações futuras, né? Então, ele contratou lá com um fornecedor e parcelou, né, a entrega daquela mercadoria e parcelou em 30, 60, 90 dias. E na data ou até em mais vezes, né? E na data do pedido da recuperação judicial, ele tinha uma parcela vencida já e as outras a vencer, tá? Essas a vencer também farão parte do plano de recuperação judicial, tá? Então, todos os créditos que ainda não venceram, mas já foram constituídos, eles farão parte da recuperação judicial, farão parte do plano de recuperação. Vão entrar lá na conta, né, para se fazer a negociação. Claro que, para esses créditos que ainda vencerão, não tem nenhuma condição imposta para eles para que sejam colocados, né? Ainda não tem juros, não tem multa, então
é o crédito em si mesmo, tá? Dificilmente esse crédito muda de alguma forma. O que muda geralmente são os créditos vencidos, né? Créditos vencidos não pagos, que já estão incidindo ali juros, multa. Então, esses créditos são mais complicados, né? E que vão ser os créditos que vão gerar maior negociação entre devedor e credor. Porque, o que é a recuperação judicial? É uma negociação, né, onde o devedor, tá, ele vai fazer, né, vai levar uma proposta para os credores, tá, a fim de recuperar, a fim de sanar, pelo menos momentaneamente, para ele fazer um caixa e investir, com esse investimento ele crescer, fazer com que a sua empresa, né, tenha possibilidade de continuar, né, a funcionar, continuar na atividade econômica. Então, é essa negociação que vai existir entre o devedor e os credores, tá? Existem vários, né, cases, vários exemplos aí para a gente seguir, né? A recuperação judicial, né, mais conhecida no Brasil, e acho que a segunda de maior vulto, que só perde para o Odebrecht, foi a da Oi, né? A recuperação judicial da Oi foi gigantesca. Claro que ali, né, teve muita negociação e os mais prejudicados foram os clientes, claro, mas foi monstruosa a recuperação judicial. A recuperação judicial da Odebrecht, então, né, nem se fala. Mas tem muita empresa de recuperação judicial no Brasil, muita, nesses 2 últimos anos, muito, né? As varas de fazenda públicas estão abarrotadas com pedidos de recuperação judicial. E a recuperação judicial é uma habilidade que o administrador tem que despertar nele, ele tem que ter essa habilidade. Ô Gerson, Sim. Boa noite. Desculpa te interromper, tudo bom? Tudo. Mas a competência para julgar processo de falência não é uma vara empresarial, não? Você falou a vara de fazenda pública. Se tiver. Não são todos os municípios, não são todos os estados que têm varas especializadas ainda empresariais. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem município pequeno que vai para a justiça comum, ainda por cima. Porque lembra que para julgar tem que ser do principal estabelecimento? E às vezes o principal estabelecimento está numa empresa, está num município pequeno, que não tem varas especializadas. Mas aí também você poderia também falar que poderia cair numa vara única. Sim, né? Tipo, o município de Seropédica é vara única. Porque aqui no nosso município tem vara especializada, que é a vara de competência empresarial. Sim. Os que têm competência empresarial vai, aí não tem jeito, tá? Mas pode ir até para vara única, depende do município, depende de onde está localizado o principal estabelecimento, tá? Entendi. Mas obrigado aí pela observação, foi bem pertinente, tá? Araraquara, professor, corre na vara comum. Araraquara? Não tem a vara Aqui no Rio tem muito município pequeno que tem vara única, vara comum. Então, vai tudo para vara comum mesmo, tá? Então, as grandes cidades que já têm justiça especializada em algumas áreas, como a empresarial, tá? Onde eu estava? Eu estava falando da habilidade do devedor, né, na hora de planejar a recuperação judicial, ele tem que ter em mente que o plano que ele desenvolver, né, tem que ser um plano onde vai ser aceito pelos credores. Porque se ele desenvolver um plano onde os credores vão rechaçar aquele plano, dificilmente aquilo vai passar e ele vai acabar tendo que passar por um processo de falência, né? Então, essa habilidade de trabalhar com os credores, né, desenvolver um plano para que cada crédito daquele seja
aceito, cada proposta, né, seja aceita pelo grupo de credores, e aí a gente vai dividir os credores, né, por classes, né, classe dos trabalhadores, classe dos credores com garantia real, classe dos quirografários, e eles vão votar o plano separadamente. Então, o administrador... E assim, a recuperação judicial, né, ela é feita pelo administrador da sociedade empresária, do empresário individual, tá? O administrador judicial na recuperação judicial, ele só vai estar ali para fiscalizar, né? Para ver, ele vai ser os olhos do judiciário ali para o cumprimento dos requisitos legais, né? O juiz determinou certas coisas, a lei determina outras, e o administrador judicial vai estar ali analisando, emitindo relatório, enviando para o juiz, né? Principalmente depois da votação e da aprovação do plano de recuperação judicial, o administrador ele tem que cumprir rigorosamente o que ele propôs no plano. Então, o plano de recuperação judicial tem que ser cumprido, né, certinho do jeito que foi proposto, porque senão o juiz pode determinar que, né, não está sendo cumprido e vai... O nome é convolar a recuperação judicial em falência. E aí deixa de ser uma recuperação judicial e passa a ser uma falência. Assim como a gente viu, né, que no pedido de falência o devedor pode pedir a sua recuperação judicial como resposta, né, aqui na recuperação judicial, se ele não cumprir o plano de recuperação judicial, por exemplo, pode ser convolado em falência a recuperação judicial, tá? Então, essa habilidade, ela é do gestor mesmo, do administrador, em promover um plano de recuperação, tá? Que vai ser aceito, né? Que os credores vão aprovar aquele meio, né, que ele está propondo para recuperar a sua empresa, tá? Então, estão sujeitos todos os créditos existentes na data do pedido, tá? Estando vencidos ou não, tá? O direito de crédito é faculdade atribuída ao credor, tá? E aí tem alguns tipos de créditos que vão entrar neste plano, né? O pagamento de quantia certa, a entrega de determinada coisa, né? Existem contratos que foram... E aí tem prazo para isso, salvo engano meu, todos os contratos de no máximo 14 dias, eles vão ser revistos, eles podem ser desfeitos se for compra de algum determinado maquinário, esses maquinários podem ser devolvidos justamente para eliminar o maior número possível de créditos para se trabalhar, né, diminuir os credores, ou pode ser a realização de obrigação de fazer ou não fazer, depende também do contrato que foi estabelecido. Se for uma empresa de prestação de serviços, né, e ela tem obrigações a cumprir ainda por força de contrato, né, esse credor pode fazer com que essas obrigações sejam cumpridas, né, já que o devedor está pedindo a recuperação judicial e vai ganhar um fôlego financeiro, então, né, o credor pode fazer com que ele cumpra o restante do contrato, né? Assim, ó, não, eu não quero mais nada, só quero que você cumpra com o contrato e tem que prestar o serviço que você vinha prestando até o término do contrato, tá? Então, existem esses três tipos de credores, né? Credores que vão receber dinheiro, credores que vão receber de volta determinada coisa, e credores que vão receber o serviço que foi contratado, tá? As obrigações observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos. Aqui a gente está falando principalmente dos pagamentos em quantia, né? Pagamento das dívidas. Na elaboração do plano de recuperação judicial, né, as condições originalmente contratadas, os juros, a multa por atraso, isso tudo vai ser reanalisado pelo devedor, né? Como é que eu faço para pagar essa dívida aqui, que já está com multa, já está com juros, né?
trabalhar isso aqui. Isso é uma habilidade que ele tem que ter, né, para trabalhar com o credor, porque senão o credor vai falar assim, não, mas esse crédito, essa proposta que você fez aqui é uma proposta indigna, né? Só você ganha e a gente não ganha nada. Então tem isso ainda. Condições contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial, que é justamente esse modo diverso, né? Diverso da contratada, diferente do que foi originalmente contratado. Assim, não prevendo o plano qualquer alteração nas condições, garantias ou encargos, o credor receberá seu crédito de forma como originalmente convencionado. Dificilmente isso vai acontecer, né? O crédito originalmente convencionado no plano de recuperação judicial, com certeza, né, ele vai diminuir, o devedor ele vai procurar um meio de fazer com que ele consiga pagar, porque se ficar daquele jeito, ele não vai conseguir pagar. Então, ele vai trabalhar esse crédito, né, o valor desse montante para poder fazer com que ele consiga pagar. Isso aqui está no parágrafo 2º. As obrigações anteriores à recuperação observarão as condições originalmente... Isso aqui também é parte... Aqui. Os credores de empresa em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios quanto a coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. O que isso quer dizer? Credores conservam seus direitos de privilégio. Então, vamos supor que eu sou um credor que concedeu um crédito para aquele devedor, mas que na concessão daquele crédito, ele obrigou um avalista, por exemplo. Tá? Então, eu só concedo crédito para você se você me trouxer um avalista, se alguém avalizar o seu crédito. O banco vai ser o credor, né? E ele tem como tem o devedor e tem o seu avalista. A gente viu isso, essa história de avalista quando falou de títulos de crédito, né? O avalista está no mesmo pé de igualdade que o seu avalizado. Então, se o avalizado não pagar a dívida, paga o avalista. O que vai acontecer? O que isso quer dizer? O credor conserva seus direitos e privilégios. Este credor tem o direito de, na hipótese do não pagamento, né, ou do atraso do pagamento, só o atraso já te dá esse direito. O atraso do pagamento, né, a impontualidade justificada, vamos colocar assim, a impontualidade justificada do devedor, né, o banco tem o direito de cobrar de quem? Do avalista. Né? E o avalista vai ser obrigado a pagar o banco, e aí o avalista passa a ser o credor do devedor. O que acontece na recuperação judicial? Estes credores que têm coobrigados, fiadores, obrigados de regresso, avalistas, né? Toda essa cadeia de pessoas que garantem o pagamento do devedor, tá? Todos esses credores têm esse direito de cobrar, tá? Dos coobrigados, dos fiadores, dos avalistas, dos obrigados em regresso e reaver o seu crédito. E aí, na recuperação judicial, quem é que passa a ser o credor? Não é mais esse credor que tinha o direito. No caso do exemplo que eu dei aqui do banco. O credor passa a ser o avalista, o coobrigado, o fiador, tá? O obrigado de regresso. Essas pessoas que vão figurar, tá, como credores na recuperação judicial. Então, o conservar seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso é nessa condição, né? No caso da impontualidade justificada, do não pagamento do crédito, ao invés do banco entrar na recuperação judicial, não, quem vai entrar na recuperação judicial, assim que pagar o crédito, claro, vai ser o fiador, né? O avalista, o obrigado de regresso. Então, essas pessoas... Então, esses credores que têm essas garantias, eles podem usar o seu direito, tá, de reaver o seu crédito com essas figuras. Tá? Então, os credores de empresa em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Tá?
Por sua vez, não são exigíveis. Aí, o parágrafo seguinte explica justamente o que eu acabei de falar. Por sua vez, não são exigíveis do devedor em recuperação judicial as obrigações a título gratuito, né? Aquelas obrigações que não geram nenhum... não tem nenhuma garantia econômica, não tem nada. O credor, tá? O devedor, ele faria de graça, ou ele deu de graça, ou a título gratuito, né? Aquela prestação de serviço. Então, esse credor não tem como exigir, tá? Aquela obrigação se foi a título gratuito. Então, tem muitos contratos que têm conta-prestação de forma gratuita, né? O devedor, naquela negociação, acaba oferecendo gratuitamente um serviço a mais, uma quantidade maior do que o contratado a título gratuito. Então, no caso da recuperação judicial, esses créditos, tá? Eles não são exigíveis, né? O credor não pode exigir que aquele devedor que ofereceu o serviço gratuitamente pelo fechamento do contrato preste aquele serviço, tá? Isso não é exigido. Ou estipulou no contrato uma quantidade e o devedor entregaria, sei lá, 10% a mais, né, para poder fechar um próximo contrato. Esses créditos não são exigíveis, tá? São créditos ou obrigações a títulos gratuitos. Meios de recuperação judicial. Aí a gente vai abrir aqui o artigo 50, mas só para a gente conhecer também, né? Porque isso aqui tudo é prática, isso aqui tudo é processual, tá? O legislador enumerou um extenso rol de meios de que o devedor poderá lançar mão dentro do seu plano de recuperação judicial, né? Estão lá no artigo 50. Poderão ser utilizados de forma isolada ou cumulativamente. A lista, porém, é exemplificativa, né? Se o devedor conhecer algum outro meio que possa ajudá-lo, ele não precisa seguir à risca, tá? O que está escrito aqui no artigo 50. Então, só para a gente conhecer, quais são os meios que, né, o administrador pode lançar mão num plano de recuperação judicial para fazer com que a sua empresa volte a ser uma empresa, né, de mercado, que vai concorrer, essas coisas. Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas e vincendas, né, que é o que todo mundo quer. Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações, respeitando os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente, alteração do controle societário, substituição total ou parcial de administradores do devedor ou modificação dos órgãos administrativos, e aí a gente, né, imagina que tanto as sociedades limitadas como sociedades anônimas. Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar, aumento de capital social, trespasse ao arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados, redução salarial, compensação de horários e redução de jornada mediante acordo de convenção coletiva, né, que a partir de 2017 ficou muito mais fácil. Com a pandemia, então, isso aqui foi uma festa. Dação em pagamento ou inovação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria de terceiro, constituição de sociedade de credores, venda parcial de bens, equalização de encargos financeiros relativos aos débitos de qualquer natureza, usufruto da empresa, administração compartilhada, emissão de valores mobiliários, constituição de sociedade de propósito específico, a SPE, para ajudar em pagamento dos créditos ativos do devedor e, né, isso aqui é coisa nova, conversão de dívida em capital social. Quer dizer, você aumentar o capital social e aquele dinheiro que entraria na sociedade serviria justamente para pagar, né, essa dívida dos credores.
Venda integral da devedora, desde que garantidos os credores não submetidos ou não aderentes às condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese que será para todos os fins. A venda integral da devedora aqui é você vender, né, toda a empresa, desde que o valor que você recupere, o valor que você vai extrair daquela venda, pague todos os credores. Todos. Tá? Né? Ninguém pode sair prejudicado. Até aqueles credores que não fizeram parte do plano de recuperação judicial. Tá? Tem credores que não fazem parte do plano de recuperação judicial. Então, até esses credores também têm que ser contemplados nessa venda. Você tem que garantir o direito de todos. Tá? Professor? Sim. Essa questão também inclui, por exemplo, dessa venda, eu sei que a gente está falando no caso de credores, mas com relação a pagamento dos funcionários, do salário de funcionários, essas coisas, eles entram também nesse tipo de regra? Ou não? Na venda, sim. Na venda tem que ser, então, os credores, o funcionário entra como, no caso, credor, porque ele tem a dívida com o funcionário, né? Aham. E tá. a recuperação, os créditos trabalhistas não é os trabalhistas dos trabalhadores, salário dos trabalhadores, tá? Eles não entram nessa proposta, quer ver? Tem um impedimento aqui para o salário dos trabalhadores. Tanto é que a recuperação judicial, ela tem que garantir o pagamento dos trabalhadores. Agora eu não vou lembrar, eu vi mais cedo isso. O relatório, isso aqui são os documentos. Daqui a pouco a gente vai passar por isso. Tá? A recuperação judicial, ela tem que garantir, tá, o pagamento dos trabalhadores. Por quê? A ideia não é continuar com os postos de trabalho, então os trabalhadores, eles precisam continuar trabalhando, recebendo seus salários. Esses créditos não vão fazer parte da recuperação judicial. Daqui a pouco a gente vai passar por isso. Tá? Então, os trabalhadores são os primeiros, né? A gente já viu que na falência, né, tirando os extraconcursais, né, mas dentro dos extraconcursais já se garante o pagamento, pelo menos, se tiver atrasado, né, dos 3 últimos salários de todos os trabalhadores. Isso tem que estar garantido. E depois dos extraconcursais, os primeiros a receber são os trabalhadores. Então, os trabalhadores são os primeiros credores a receber. Tá? E na recuperação judicial, isso é garantido. Tá? O salário dos trabalhadores tem que ser garantido. Já que eles são, né, na negociação, os hipossuficientes. Os trabalhadores são os hipossuficientes nessa relação. Alienação. Na alienação do bem, objeto de garantia real, a supressão da garantia ou substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular. Então, se eu tenho algum bem que foi dado em garantia para alguma dívida, esse bem, ele só pode ser substituído ou só pode ser suprimido, só pode ser vendido se o credor autorizar. Você acha que o credor vai autorizar? Nunca, né? Até porque ele tem garantia. A garantia é justamente isso, então ele não vai abrir mão da sua garantia. Crédito em moedas estrangeiras, né, serão convertidos. Aqui também é legal, utilização do limite. Antes de falar do pedido, quer dizer, depois não se aplica a hipótese de dívidas de pessoa jurídica, pessoa física. Do pedido e do processamento da recuperação judicial. Então, vamos lá. O artigo 51. A petição inicial da recuperação judicial será instruída. Gente, isso aqui é contabilidade. Não tem outra forma de explicar, né? A contabilidade da empresa tem que estar certinha, né? For empresa de pequeno porte, de grande porte, de médio porte, a contabilidade tem que estar em dia, porque senão ele não vai conseguir. Porque olha o tanto de documento que se pede. Primeiro, a exposição das causas concretas da situação
patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira, né? Tem que se explicar o que está acontecendo. 2. As demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais, quer dizer, aos 3 últimos anos. Alguém perguntou alguma coisa aqui. Oi, professor, boa noite. Me perdoe pelo horário, desculpa o atraso, tá? Eu cheguei agora. Sem problema, sem problema. Então, demonstrações contábeis dos últimos 3 anos e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável, composta obrigatória de balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração de resultados desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção, descrição de sociedade do grupo societário ou de fato ou de direito. Então, é uma série de documentos, né, que só a parte da contabilidade vai ter. Então, se não tiver tudo certinho, não vai conseguir fazer o pedido. Relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial. Quer dizer, todos os credores, mesmo aqueles créditos que não farão parte do plano de recuperação judicial, né, esses créditos também devem estar relacionados, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, natureza conforme estabelecido nos artigos 83 e 84, quer dizer, os créditos concursais e os extras concursais, né, de acordo com o que a gente já viu lá do artigo 83 e 84. Por isso que eu gosto de falar da falência primeiro, porque a gente chega aqui e já entende o que é, senão toda hora tem que parar para poder explicar o que é. E o valor atualizado do crédito com discriminação de sua origem e regime de vencimentos. Relação integral dos empregados em que constam as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que tem direito com correspondente mês de competência e discriminação dos valores pendentes. No caso de ações, né, ações trabalhistas ilíquidas, né? A ação trabalhista ilíquida já é crédito, tá? Constituído. Ele só não é líquido. Então, o valor das ações trabalhistas que estão em curso contra este devedor vão entrar no plano de recuperação judicial. O juiz pode determinar que se reserve valor para essas ações, tá? Aguardando somente elas se tornarem líquidas, né? Aguardando somente sair o valor, para que esse valor seja incluído, tá? Lá nos credores, tá? Para ele fazer parte dos créditos dos credores. Mas, tá? As ações ilíquidas, elas são créditos constituídos, né? Então, é crédito que já existe na data do pedido, tá? Claro, aquelas que entrarem depois não vão entrar, mas aquelas ações que já estão em curso, mas que ainda não se tornaram líquidas, elas são créditos constituídos e elas fazem parte, tá, dos créditos que vão ser observados no plano de recuperação judicial, no pedido. Só não é líquido ainda, mas o juiz pode pedir para reservar esses valores, tá? Relação dos bens particulares dos sócios, controladores e dos administradores do devedor, extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive de fundos de investimento ou em bolsa de valores. Então, quer dizer, é a parte contábil toda, isso aqui tem que estar tudo certinho. Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio do sede do devedor, naqueles onde possui filial, certidão dos cartórios de protesto. Sabe por que disso? Lembra que eu falei que a recuperação judicial pode ser convolada em falência? Lembra que a gente falou do termo legal de falência? Aquele prazo de 90 dias que o juiz vai retrotrair para fazer uma análise de todos os atos praticados pelos administradores, né, para saber se eles praticaram algum ato de falência ou não, tentando fugir do pagamento dos credores. Na hora de você retrotrair aqueles 90 dias, né, existem 2 formas de contar, né?
A primeira forma é justamente a data do primeiro protesto, tá? Que foi tirado com a intenção de pedir a falência deste devedor. Como é que você prova isso? Certidão dos cartórios de protestos. Então, através das certidões, você vai analisar ali e na hora de ser convertida em falência uma recuperação judicial, o juiz já tem documentação, né, para justamente determinar o termo legal de falência, que aqui vai contar do prazo, né, dos protestos anteriores ao pedido de recuperação judicial e não anteriores ao pedido de falência, não anterior à convolução de falência, né? Por quê? Quando se convola, quando se troca, né, muda o processo de recuperação judicial para um processo de falência, tudo aquilo que foi, vamos supor que já tenha sido o processo de recuperação judicial já tenha sido deferido pelo juiz, então o juiz já deferiu o processamento está em curso, né? Já o plano de recuperação judicial já foi apresentado, né? Mas o plano de recuperação judicial não foi aprovado pelos credores, o que vai acontecer? Esse processo de recuperação vai virar um processo de falência, né? Qual vai ser o fundamento do pedido? Vai ser a convolução. Então, o juiz vai determinar o termo legal de falência, tá? 90 dias antes do pedido da recuperação judicial, tá? Contado da data do primeiro protesto. Então, vamos supor que o primeiro protesto tenha sido tirado 60 dias antes do pedido da recuperação judicial. Quer dizer, vai se voltar a 90 dias do primeiro protesto. Quer dizer, 90 já passou 60 até o pedido de recuperação judicial, né? 150 dias vão ser analisados pelo administrador judicial para saber se teve algum ato de falência ali ou não. Então, coisa que a gente vai, né, emendando para poder entender. Por que a certidão dos cartórios? Justamente para se descobrir ali se teve ou não algum pedido de algum protesto por falta de pagamento, com a intenção, né, aquele protesto especial para fundamentar o pedido de falência, tá? Mas o protesto ele conta somando os valores para dar o pedido de falência, esse pedido, porque os protestos eles vão protestando, para dar a entrada no pedido de falência tem que ter um valor de protesto, não é isso? Não, tem que ter um valor mínimo de 40 de dívida. Isso, então, valor mínimo de dívida. Aí se eles nesses protestos atingir o valor mínimo de dívida, ele entra. Se você tiver ali vários devedores que vão se unir para poder fundamentar, para poder juntar os 40, todos eles não deram entrada no protesto no mesmo dia. Algum deu um pedido, né? Entrou com um pedido antecipadamente. Que seja 1 dia, 2 dias ou 3 dias, né? Se for um credor só, é fácil de você identificar. Um credor deu entrada no protesto, né, com títulos que vão perfazer mais de 40 salários mínimos. Mas se forem vários pedidos, num concurso de credores, por exemplo, no concurso de credores, não, esqueci o nome. Quando você tem vários credores no polo ativo, esqueci o nome. Mas nem todo mundo vai dar entrada no protesto. Consórcio ativo, professor. Consórcio. Nem ativo. Todo mundo. Isso, ativo. Nem todos, né, os litisconsórcios vão dar entrada, né, vão protestar os títulos no mesmo dia. Né? A diferença pode acontecer. Eles já podem até ter se comunicado para fazerem, tá? Mas nem todos fizeram no mesmo dia. Né? Mas isso aí é questão de ser analisado. O importante é a gente ter a ideia aqui de que o termo legal de falência vai contar do primeiro protesto que foi tirado. Tá? Mas aqui a gente está falando na condição de virar um processo de falência. Né? Nem sempre acontece isso. Então, o número de documentos que tem que ser juntado à inicial é grande. Então,
recuperação judicial não é para todos. Só tem que estar bem organizada para poder... relatório detalhado do passivo fiscal, então é muita coisa. Parágrafo 1º. Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares na forma e no suporte previsto em lei permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e mediante autorização de qualquer interessado. Estou procurando aqui, mas ainda não achei. Incluíram um inciso novo aqui. Aqui, ó, 51A, né? Outra coisa que já vinha acontecendo, os juízes já estavam usando desse expediente e a lei resolveu colocar um dispositivo para acabar com a jurisprudência. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover constatação, eles chamam isso de constatação prévia, né? Constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada, né? Porque tem muito... Eles estavam eles entendendo que muitos pedidos de recuperação judicial estavam chegando no judiciário para ser analisado, mas os pedidos sem fundamentação, sem documentação, tendo que emendar, e eles começaram a usar, né, desse artifício de mandar, nomear, né, um profissional para saber se realmente aquela empresa está apta a pedir a recuperação judicial antes dele deferir o pedido ou não, tá? Então, a alteração da Lei 14.112 já incluiu isso na própria Lei 11.101, tá? É a constatação prévia, saber se realmente aquele devedor está pedindo, tem lastro para pedir, né? Vai conferir lá a documentação, e isso é rápido, o prazo é de 5 dias, o juiz determina, né, para que esse nomeado elabore lá um laudo e dê lá a sua... a sua determinação, a sua visão daquele pedido, para saber se realmente o juiz concede ou não, tá, o início do processamento da recuperação judicial, tá? E depois disso que ele vai analisar a documentação. Então, vamos parar aqui no pedido, tá? Na próxima aula a gente fala do processamento. Gerson, boa noite. Desculpa te interromper. Nada. Eu queria te perguntar a respeito do TED. Só para caráter mesmo de organização minha aqui. Tá, eu devo... Essa semana eu devo colocar lá mais uma... A gente já fez uma atividade? Não. De você? A gente fez um resumo, um questionário. Já fizemos 2, mas a gente fez na N1. Não, na N1. Para a segunda agora não. Esse da N1, lembra que eu falei? Não tem nada a ver com a N1. As atividades que nós estamos fazendo Então, já fizemos um. Eu devo passar mais 1 ou 2 no máximo. E esses exercícios é que estão valendo como TED. Ah, sim. Show. Tá? Aí eu devo passar mais 1 ou 2, só para a gente dar uma relembrada aqui na matéria. E esses já estão valendo como TED. E vai ser individual, professor? Valeu, obrigada. Individual. Ok. Tá? Ok, obrigada. Nada. Então tá bom, minha gente. Vamos ficar por aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês anotem aí. Na próxima aula a gente, né, tira as dúvidas antes de começar a falar. Eu já coloquei esse slide que eu passei aqui para vocês lá na plataforma, mas eu vou colocar também material, um texto. Eu consegui, né, um livro bem atualizado já com a Lei 14.112, né? Ele é um pouquinho extenso, mas pelo menos vai servir de base lá para vocês tirarem dúvidas a respeito dos assuntos, tá? Quem tem Instagram, eu até falei na última aula, não sei se o pessoal viu, tem eles chamam de página, não, esqueci qual é o nome que eles dão lá.
Procurem lá no Instagram, Livros de Direito 2021. Gente, tem muito material, tá? Canal, é um canal que tem no Instagram. Livros de Direito 2021. Tem muito material novo lá. Livros de 2021 já, tá? 2020, 2021. Tem muito material de direito empresarial, de todas as áreas, de civil, de penal, tem para todos os gostos. Né? Quem tiver Instagram e quiser, você entra lá no canal e você pode baixar à vontade lá. Tem muito material já. O pessoal já está distribuindo aí muito livro novo. Livro bom, tá? Já tem muito livro bom lá. Quem quiser, tá? E tiver um Instagram, pode entrar lá que vocês vão conseguir muito material novo já. Para quem está estudando aí para a prova da OAB, esses livros novos, né, já vão ajudar muito, porque as próximas provas, com certeza, vão ter todas essas alterações aí de lei de falência, lei de licitações, né? Todas essas mudanças novas aí. Sim. Professor, desculpa, posso fazer um pedido? Sim. Não poderíamos fazer um grupo pequeno, pelo menos? Mas olha só, o formato que eu faço do TED são aqueles exercícios. Cada um vai fazer o seu. Mas se a gente fazer em 2 ou 3, no máximo. É porque, assim, a gente, não vou mentir pro professor, a gente está atolado. E a gente trabalha o dia inteiro com tudo, porque eu tenho que me conta, mas... Sim, mas eu não... Vocês não vão ter como responder. Vocês podem... O que vocês podem fazer? Vocês podem até fazer em grupo, mas na hora de responder, cada um tem que responder o seu. Não, a gente faz, professor, mas aí eu falo assim, é porque no grupo, normalmente, a gente divide as atividades, e aí vai todo mundo estudar junto, mas aí a gente faz o quê? Sim, mas vocês podem fazer isso, não está impedido de fazer. Mas na hora de entregar, entrega um só, professor. Aí mas na hora de entregar, vocês vão responder, vai responder direto no computador. Se vocês fizerem o trabalho juntos, vocês vão responder isso em 2 minutos. É acessar o computador, marcar as respostas certas e enviar. Obrigada, professora. Entendeu? Pelo menos em 2 era mais fácil. Mas vocês vão ter que responder, não tem jeito. Eu entendi. É que assim, facilitava um pouco. Quando tiver as respostas juntas, né? Na hora de responder, é só entrar lá no Google Classroom, marcar as respostas e enviar. Não demora. O que demora realmente é fazer. Professora, obrigada pela gentileza, viu? E desculpa até mesmo comentar, mas eu falei, vou pedir. Não, sem problema. Obrigada, viu, professor? Isso aí vocês já podiam estar fazendo sozinhos. Eu não ia nem perceber, porque cada um ia responder o seu. Sem problemas, tá? Pode fazer em grupo, sim. Então tá bom, minha gente. Vamos ficar por aqui. Boa noite aí para todo mundo. Show. Boa noite, professor. Qual o nome do Instagram mesmo? Livros... Calma aí que eu vou te dar certinho. Deixa eu fechar aqui que eu vou te dar ele certinho. Olá, professor. Obrigada. Livros... Tá, boa noite. Livros de Direito 2021. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Tá bom, professor. Obrigado, hein? Boa noite. Livros de Direito 2021. Tem muito livro lá, tá? O pessoal compartilha bastante coisa. Eu procurei aqui, tem 2 canais de livros de Direito 2021. Um livro para advogados e livro de Direito.